Desde a década de 1990, o movimento popular internacional, conhecido como Outubro Rosa, é comemorado em todo o mundo. A iniciativa, lançada pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, tem como objetivo estimular a participação da população, empresas e entidades à luta contra o câncer de mama. O câncer de mama pode se manifestar de diversas formas. E conhecer seus principais tipos ajuda a compreender melhor o que está acontecendo. O diagnóstico positivo é sempre uma notícia impactante, mas é importante estar bem informada para conversar com o oncologista sobre as opções de terapias disponíveis e mais apropriadas para cada caso. E para esclarecer todas as dúvidas sobre este processo de extrema importância, nós vamos conversar com a doutora Maria Nirvana Formiga. Ela é oncologista do Hospital AC Camargo de São Paulo. Tudo bem? Bom dia, doutora. É um prazer enorme ter a senhora aqui. Bom, primeiro, o que é o câncer? Vamos começar pelo início. Então, o câncer é uma doença de disfunção genética da célula. Então, é importante a gente não confundir o termo genético com hereditário. Então, as nossas células, elas têm um material genético dentro do núcleo. As células, elas se dividem, se a gente lembrar da escola da biologia, elas sofrem divisões celulares e algumas vezes acontecem erros nessas divisões celulares, erros na duplicação do DNA. Muitas vezes esses erros, eles não são corrigidos e a multiplicação descontrolada, anormal de células em qualquer órgão, é isso que se chama uma neoplasia e a neoplasia maligna, que é o câncer. Isso, doutora, pode acontecer em qualquer momento da vida? Em qualquer momento da vida. Então, tem alguns cânceres que são mais frequentes na infância, alguns que são mais na idade jovem ou na vida adulta, depois dos 50, 60 anos. Pelo que a senhora falou, então não é hereditário? Seria em torno de 10% dos casos são hereditários, ou seja, a pessoa já nasce com aquele defeito, com aquela alteração genética que vai fazer com que aquelas células se multipliquem descontroladamente, independente do controle do organismo. No restante, nos 90% dos casos, a gente considera que são doenças genéticas, mas que são esporádicas, ou seja, eu nasci com o meu DNA sem nenhuma alteração que vai levar ao aparecimento do câncer, mas ao longo da vida, por exemplo, dependendo dos fatores, como o câncer é uma doença multifatorial, então os fatores ambientais, estilo de vida, muitos fatores a gente desconhece, mas estilo de vida, alimentação, obesidade, a gente sabe que está relacionado com câncer de mama, a parte hormonal da mulher, ou seja, a gestação é um fator protetor, principalmente gestação que se inicia com menos dos 30, com idade inferior aos 30 anos, amamentação. Então, existem vários fatores que podem levar aquela célula da mama a sofrer uma mutação, uma alteração no DNA e começar a multiplicar e formar aquele nódulo, aquele tumor. Muita gente fala que o câncer, muitas vezes, ele é psicossomático. A senhora já ouviu isso, sim, né? Psicológico. Você já ouviu isso, já, Rafael? Já ouvi, sim. É que a pessoa, às vezes, cai em depressão, vai psicomatizando aquela doença e vira um câncer. Tem algum fundamento? Do ponto de vista científico, não tem fundamento isso. É muito comum na prática a gente ouvir isso dos pacientes, né? Os pacientes falam, foi ligado a uma frustração, um trauma psicológico, algum sofrimento maior e acha que desenvolveu câncer. Do ponto de vista científico, a gente não tem nenhum dado, nenhum respaldo que considere essa hipótese. E, doutora, Outubro Rosa, naturalmente a gente fala, o olhar dos oncologistas se voltam para o câncer de mama. Existem fatores para desenvolver o câncer de mama? O câncer de mama, assim como os outros cânceres, é uma doença multifatorial. Por exemplo, se a mulher sabidamente não tem, olhando para a história de vida dela, não tem nenhum fator de risco, não tem história na família, teve gestações, amamentou os filhos, tem uma vida saudável, alimentação saudável, pratica atividade física, mesmo assim, pelo próprio envelhecimento, em torno de 9%, 10% das mulheres vão desenvolver o câncer de mama, se viverem 70, 80 anos, só pelo fato de ser mulher e ter as glândulas, assim como
Analogamente, os homens, muitos vão desenvolver câncer de próstata ao longo da... Então, em muitos da casos, ele vai ser inevitável, é isso? 9 a 10% vão ter realmente câncer de mama, é isso? Câncer de mama. E não há fator nenhum para tirar ou colocá-la nessa estatística? Assim, fatores que podem aumentar, né? O risco, como a gente mencionou, fatores ambientais e estilo de vida. E, claro, a mulher que faz o rastreamento, a mulher que faz o exame, não só o autoexame, claro, os exames de imagem, o rastreamento recomendado pela sociedade, as sociedades de mastologia, tanto brasileira como mundialmente, ela consegue muitas vezes retirar, tem um nódulo suspeito, então ela às vezes retira cirurgicamente aquele nódulo, que é uma lesão muitas vezes precursora. Então, muitas vezes a gente não tem o carcinoma invasivo de mama, a gente tem um carcinoma in situ, ou tem uma hiperplasia atípica, que são lesões precursoras de câncer de mama. Nem todo nódulo, então, é câncer, não, é isso? Não, de forma nenhuma. É a mesma fala de que existem tumores benignos e malignos, é isso, doutora? Exatamente. É a mesma história? Então, nódulo é porque você tem uma formação nodular, você tem uma estrutura que tem uma formação nodular. Muitas vezes vai ser câncer, muitas vezes não. Então, pelo aspecto da imagem, da ultrassonografia, ressonância, mamografia, o médico vai suspeitar se tem uma característica suspeita e vai pedir a biópsia. E muitas vezes pode não ser câncer. Por isso a importância da prevenção. Só antes de vocês falarem, eu quero dizer o seguinte para o nosso telespectador, que tem revistas aqui, 4 revistas que a gente vai dar para vocês. Vocês escrevam para o nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br. As 4 primeiras pessoas que escreverem vão ganhar. Tem entrevistas sobre oncologia, sobre câncer de mama, coisas muito legais nessa entrevista, depoimentos de pessoas famosas que tiveram câncer, e a gente vai dar para vocês, tá? Só escrever para a gente, Maria Cândida, é isso? Só escrever para a gente. Tem 4 aqui. Primeiras 4 pessoas que mandaram o e-mail já vão receber a revista então em casa, um presente para a gente, tá? Doutora, uma das formas de prevenção começa já em casa, quando a gente faz o autoexame, quando a mulher faz o autoexame, é isso? O autoexame é muito simples, né? Levanta um braço e com o outro apalpa as mamas, é isso? Exatamente. Depois repete, mesmo procedimento do outro lado. Mas isso não inibe a mamografia e o exame, a consulta médica? Não, de forma nenhuma. O autoexame é importante para a mulher porque ela conhece o seu corpo, então se ela nota alguma coisa diferente, ela vai procurar o médico muitas vezes antes do momento de fazer a mamografia, ou se uma mulher jovem tem 20, 30 anos, não está na época de fazer mamografia, se ela nota alguma coisa, ela deve procurar o ginecologista e, consequentemente, o mastologista. Mas isso não deve inibir, não deve dispensar o rastreamento pela imagem. Então, é autoexame, é o exame do mastologista, do médico e as imagens, que isso vai aumentar a sensibilidade de detectar. Só uma última pergunta, doutora. Às vezes, as mulheres têm muita dor no seio, né? Principalmente na época antes da menstruação e tudo. A dor no seio não quer dizer que tem alguma coisa relativa ao câncer, né? Não. Porque quando tem um nódulo, tem muita dor? Nem sempre. Você pode ter um nódulo tumoral e não ter dor. Então, assim, a dor não é indicativo de câncer. Então, que ela deve ficar atenta. Sentir um nódulo diferente, ou o médico sentir um nódulo, ou às vezes a dor pode ser às vezes até inflamação, mastite, ou às vezes do próprio ciclo menstrual, as glândulas ficam mais entumecidas e pode sentir um pouco de dor. Então, a dor não deve ser uma preocupação de que tem um câncer. Preocupações se sente nódulo, descarga papilar, secreção, sangue saindo pelo mamilo, tudo isso preocupa de que tem alguma coisa errada na função da glândula da mama. Bom, doutora, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. As mulheres do nosso imenso Brasil aí, fiquem atentos, né, a tudo que nós conversamos aqui. Existe um site também da Sociedade Brasileira de Oncologia. De Oncologia Clínica, o site do Hospital AC Camargo também tem informações. Acho que hoje em dia tem muito acesso, as pessoas têm acesso às informações mais fácil. Né? Eu quero parabenizar o Hospital AC Camargo. Minha tia foi tratada lá e ela falou que nunca viu um hospital que tratasse tão bem as pessoas. Parabéns. Obrigada. Viu? Obrigada. Bom, e para você receber mais informações aí na sua casa, tem presente para você. A revista que a Maria Cândida está segurando aqui. É só as primeiras 4 pessoas que mandarem e-mail para a gente
podem ganhar essa revista, hein? tudoposso@redefamilia.com.br. É só escrever para cá, deixar nome, deixar o contato, onde mora e tudo mais, e a gente manda para você de presente, as 4 primeiras pessoas. Mas agora o assunto é eleições. Nós vamos de novo para o mapa do nosso Brasil, saber o que os eleitores decidiram neste domingo, mas joga para a gente mais resultado na tela aí, para a gente acompanhar aqui e apresentar para os nossos telespectadores. Região Centro-Oeste, definição para o segundo turno, hein? O Hollenberg do PSB vai disputar com o Jofran Frejat do PR. O governador lá não conseguiu uma vaga novamente para o segundo turno, não. Na sequência, nós temos Goiás, também segundo turno, entre PSDB com o Perilo e o Iris Rezende do PMDB. Definição, então, para o dia 26 de outubro. Mato Grosso, Pedro Táxi levou de primeira, candidato do PDT, foi eleito lá com 57% dos votos. Na sequência, nós temos Mato Grosso do Sul, também segundo turno, Delcídio, do PT, e o Azambuja, do PSDB. Olha a polarização aí também entre PT e PSDB, dominando o Mato Grosso do Sul. Na sequência, nós temos o norte do país com Tocantins. Marcelo Miranda foi eleito com 51% dos votos, ele que é do PMDB. Nós temos também agora o Acre, definição lá no último minuto. Tião Viana, do PT, vai para o segundo turno com Márcio Bittar, do PSDB. Até então, Tião Viana dominava durante a apuração o resultado, mas agora, então, eis que o Márcio Bittar vai para o segundo turno com ele. Temos também, no Amazonas, o Eduardo Braga, do PMDB, vai disputar o segundo turno com o José Melo, do PROS. Segundo turno, portanto, também no Amazonas. No Pará, o Barbalho, do PMDB, também vai para o segundo turno com o Simão Jatene, do PSDB, nome bastante conhecido, o Simão Jatene, vai disputar o segundo turno no Pará. Nós temos aí o Amapá, também com o segundo turno, entre o Valdez, do PDT, e o Capiberibe, do PSB. Nada definido, então, ainda no Amapá. Nós temos Rondônia, com o Moura, do PMDB, o Expedito Júnior, do PSDB, vai para o segundo turno também. E para fechar o estado, a região norte do nosso país, nós temos Roraima, que já definiu, é o Chico Rodrigues, o próximo governador candidato pelo PSB. Olha, exemplos de cidadania nós tivemos em todo o país. E muita gente com dificuldade para caminhar, que não precisava mais votar, foi para a urna. Um desses exemplos é de uma senhorinha de 93 anos, lá de Ribeirão Preto. E ela falou assim, né, para os repórteres que estavam lá: eu vou votar porque é dessa forma que eu tenho o direito de reclamar dos meus escolhidos, né? A dona Helena foi para a urna, foi para a sessão eleitoral, mesmo não precisando mais, e exerceu a sua cidadania. Um exemplo, está aí a foto, né, da dona Helena, de 93 anos, foi para a urna e votou. Muito bem. E olha, essa foi a segunda vez que os candidatos foram escolhidos em muitas partes do nosso país pelo cadastro biométrico. Foi utilizado também lá em Jundiaí, só que diferente do 2012, esse ano, muitas filas, demora de até 40 minutos. Em muitos casos, o eleitor precisou colocar o dedo, fazer o teste várias vezes ali no material, na urna biométrica, para poder se identificar. Claro que há 2 anos eram apenas 2 candidatos, prefeito e vereador, e dessa vez a demora foi ainda maior. É um sistema novo, o Tribunal Superior Eleitoral está testando ainda, merece melhoras com certeza. A gente espera que nas próximas eleições todas essas filas, toda essa demora seja evitada. Hora do intervalo, na sequência nós vamos saber tudo o que os famosos aprontaram no final de semana. Aron Hakanishi já está com a gente e tem também a nossa deliciosa culinária. Hoje tem brigadeiro de menta com limão. É de dar água na boca. Me segure, senão eu vou estar atacando a cozinha daqui a pouco. No próximo bloco tem tudo isso para você aqui no Tudo Posso.